Queridos irmãos, é com alegria que nós estamos juntos novamente para adorar o nosso Deus, passar esses momentos tão belos na presença do Senhor, tão prazerosos ao nosso coração. Enquanto o presbítero Josimar orava aqui, agradecendo a Deus pelas ofertas, e citava uma verdade indiscutível de que o nosso culto que oferecemos a Deus é ainda tão débil, não é? Porque somos pessoas pecadoras, é ainda tão falho de fato e verdade, ainda tão imperfeito, e é tão gostoso, não é? A gente poder, junto como o corpo de Cristo, poder adorar o Senhor. Eu fico imaginando lá na glória, quando nós seremos perfeitos e não haverá deficiência na nossa expressão de adoração a Deus, não haverá essa debilidade que carregamos na nossa natureza pecaminosa. Quão bom será poder habitar a eternidade com o Senhor em glória, adorando o Senhor. E quão bom também é poder experimentar um pouquinho disso aqui, não é? Porque o culto público que o Senhor diz que nós devemos a Ele, onde Ele separou esse dia para ser adorado, para que seja celebrado a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte, a ressurreição de Jesus, a sua morte, seu sacrifício, sua vitória, é um pouquinho de experimentarmos os céus e a glória do Senhor. Tão bom poder viver esses momentos junto com a igreja de Deus, com os irmãos. É tão prazeroso a gente poder fazer isso. E eu gostaria de que nesse momento, quando nós vamos abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ouvir a sua exposição, também ter consciência de que ela acontece por causa da limitação do profeta, não é? De forma tão imperfeita. Mas mesmo assim, Deus, em sua misericórdia e graça, usa essa nossa imperfeição, nossas limitações para falar ao coração do seu povo. Esteja, pois, então atento à voz do Senhor. Esteja desejoso de que Deus manifeste graça e glória aos nossos corações nessa noite, na compreensão da sua palavra. Eu queria convidá-los a que vocês pudessem abrir suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12, e lermos os 13 primeiros versos. A Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Versos de 1 a 13. Acompanhem com atenção a leitura da palavra de Deus nesses 13 versos do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam
e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Que Deus nos abençoe. Pai bondoso, te agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida de podermos conhecer a graça do Senhor, de termos sido alcançados por tua misericórdia um dia, de o teu Espírito ter nos aberto os olhos, regenerado o nosso espírito para que nós pudéssemos contemplar a beleza da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que temos juntos de cultuar ao Senhor, de bendizer o teu nome, de falar das tuas maravilhas, de cantar os teus louvores ao Senhor. Muito obrigado, porque também podemos chegar diante do Senhor e confessar as nossas debilidades, nossas fraquezas, nossos pecados e culpas, e termos a certeza do perdão que nos está disposto no sangue de Jesus. Muito obrigado, porque é por misericórdia e graça que o Senhor limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados e justifica a nossa consciência. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos também oferecer ao Senhor parte daquilo que o Senhor nos tem dado em tua bondade e riqueza. Muito obrigado por esse momento, quando abrimos a tua palavra e quando vamos ouvir a exposição dela. Senhor Deus, supra as nossas debilidades. Senhor, ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos, fale ao nosso coração, Senhor. Marca-nos com a tua palavra, para que saiamos daqui, Senhor Deus, com o coração ardente, para viver a santidade do Senhor em nossas vidas, para vivermos, ó Pai amado, uma vida tal do qual o Senhor tenha prazer em nós. Abençoa a cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Tu conheces bem cada vida, cada coração. Fala aos nossos corações por tua misericórdia e graça. É o que nós te pedimos, ó Senhor Deus, confiados nos méritos da cruz de Cristo Jesus. A Ele damos honra, glória e louvor e nos submetemos à sua direção e voz. Fala ao nosso coração pelo teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido. Amém. Na sua argumentação, o escritor de Hebreus evoca Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12, onde o texto diz que, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te aborreças da sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. E baseado nesse texto que envolve a mente do escritor de Hebreus, após ter exposto o capítulo 11 de Hebreus, que falam de tantas testemunhas de homens que viveram na história e que cometeram erros, mas que Deus os restaurou, os perdoou e os usou para a sua glória e honra, o escritor de Hebreus, então, no capítulo 12, nos diz no verso 1 em diante: visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, devemos então nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente, que insistentemente nos assedia. Devemos nos desembaraçar desse peso e do pecado para corrermos a carreira que nos está proposta. O texto fala de autoridade e fala de disciplina, de tratamento. O texto nos fala que o pecado é algo
que insiste em aparecer na nossa vida de forma constante. Que a nossa vida cristã é marcada por essa luta nossa contra a natureza caída que há em nós. Que a vitória que se alcança na vida cristã é baseada no conceito ou na concepção de que Deus é um Pai amoroso e que nós somos seus filhos, como bem colocado de forma tão bonita hoje pela manhã pelo pastor Lutero, né? Na relação com a Trindade, nós somos filhos de Deus, ou fomos feitos filhos de Deus, fazemos parte da família dele. Na relação com Cristo, nós somos o corpo dele. E na relação com o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo que habita dentro de nós, para nos ajudar, para nos auxiliar exatamente nessa luta contra essa natureza caída que ainda está dentro da gente pulsando. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta travada dentro do Espírito contra a carne, né? Porque o Espírito milita contra a carne para que a carne, essa natureza caída, não faça o que porventura seja do seu querer. E o Espírito Santo nos auxilia, nos ajuda, nos aponta a verdade, ilumina nossa mente para compreendermos na palavra de Deus a sua vontade. Também esse mesmo Espírito acusa a nossa consciência, causa tristeza no nosso coração quando nós estamos andando em desobediência à palavra de Deus. Tristeza não para a morte, mas diz a palavra, tristeza para a vida, para nos conduzir a arrependimento, para que obtenhamos de Deus perdão, consciência aliviada, fortalecimento e ânimo de alma para continuarmos a caminhada. Então, é de se esperar que na nossa vida, como corpo, como igreja, né, às vezes eu, às vezes você, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai cometer pecados, a gente vai se arrepender, a gente vai se levantar, a gente vai erguer a cabeça, vai continuar a caminhada. Às vezes precisamos dos outros para nos ajudar a nos levantarmos. E o texto nos fala então aqui que Deus trata, que Deus corrige a quem Ele ama nessa caminhada do cristão contra o pecado e contra a sua natureza caída. Eu gostaria de tratar sobre esse assunto com vocês nessa noite, de pensar como igreja do Senhor, da necessidade que nós temos das autoridades na igreja e da aplicação de disciplina para que nos pareçamos cada vez mais com o Senhor. Como diz o texto, que a gente participe da sua santidade, que a gente precisa dessa ajuda como filhos, debaixo da orientação dos seus pais, precisam ser educados, exortados, aconselhados, corrigidos e às vezes até disciplinados, para que eles possam ser alguém na vida com valores, com convicção, alguém que possa causar alegria e não vergonha, alguém que possa experimentar felicidade e não tristeza. O Senhor Jesus, visando o bem-estar e a saúde espiritual do crente, bem como visando o bom andamento de sua igreja, Ele mesmo estabeleceu autoridades para pastorear a igreja. A Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos, o maior e o breve catecismo, ao interpretarem o 5º mandamento, que diz que os filhos deveriam obedecer e honrar os pais, pois isso é grato ao Senhor, na aplicação desse mandamento, eles dizem que esse mandamento não é reduzido apenas à relação familiar, que a relação familiar é o primeiro princípio de autoridade que alguém encontra na vida. Os filhos, quando aprendem a honrar, a se sujeitar à orientação dos pais, eles não terão problemas na vida em qualquer área, quer seja na escola com os professores, quer seja no trabalho com os patrões, quer seja na igreja com os pastores e presbíteros, quer sejam na vida com o poder policial ou o juizado, eles não terão problemas com a autoridade quando eles aprendem
em casa, a honrar e a respeitar os seus pais. Então a Bíblia e a confissão de fé, interpretando esse mandamento, diz que há várias fases ou vários pais espirituais sobre a vida das pessoas, desde a família, os pais, até os professores na escola são pais educativos, né? Até o patrão no trabalho é um pai que orienta, que dá ordens, que conduz, e os pais espirituais na igreja, que são aqueles a quem Jesus Cristo colocou para cuidar da sua igreja noiva, né? Para que ela seja um dia apresentado a ele sem mácula, sem ruga ou sem defeito algum. Então essas autoridades que o Senhor instituiu na igreja são os elementos ou os instrumentos que Deus usa para o bem da vida do crente, para o bem da vida daquele que ama a Deus, para ajudá-los a que eles possam lidar com a sua natureza caída. Esses pais espirituais estabelecidos por Cristo à igreja, quando necessário, devem aplicar naqueles que estão andando em falta a disciplina. Isso para que o diabo nem o pecado estraguem a vida das pessoas, não estraguem a vida da igreja, nem a missão a ela confiada de testemunhar da graça de Deus e do caráter de Deus, da santidade de Deus no mundo. Eu queria observar com vocês alguns princípios bíblicos para que a gente compreenda esse ensino da autoridade e do trato disciplinar e pastoral na vida da igreja. Eu gostaria, em primeiro lugar, olhar com vocês a base bíblica da autoridade na igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Diz lá o texto que, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Paulo afirma então e ensina aos crentes em Éfeso que Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja, aquele que conduz a igreja, e a igreja é o seu corpo. E ele mesmo, Jesus, através do Espírito Santo, instituiu líderes para dirigir a igreja e pastoreá-la debaixo da sua orientação e ensino. Na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 11 e verso 12, o texto nos diz que ele mesmo, Jesus, estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então o texto nos diz que Jesus, que é o cabeça e a autoridade maior na igreja, estabeleceu liderança com a palavra para instruir a igreja, os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas e os mestres. E eles têm por fim aperfeiçoar os santos. E vão fazer isso ensinando o que receberam do Senhor, instruindo na palavra de Deus, mostrando o caminho e a vontade de Deus. Quando Paulo foi se despedir dos presbíteros e pastores da igreja em Éfeso, na Ásia, lá em Atos, no capítulo 20, no verso 18, no verso 17 e no verso 28, ele usa essas expressões. De Mileto, diz Lucas, mandou chamar os presbíteros da igreja e disse-lhes: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então Paulo afirma aos presbíteros e pastores da igreja em Éfeso, na Ásia, de que fora o Espírito Santo quem lhes instituiu como bispos, como supervisores, como pais espirituais que olham pelo bem-estar da vida de todo o rebanho. O Espírito Santo vos constituiu bispo para que vocês pastoreiem, para que vocês cuidem da igreja de Deus. É interessante isso. Jesus, o cabeça, institui, através do Espírito Santo, líderes para dirigir e pastorear a igreja e cuidar da igreja. E eles, esses líderes, instituídos
por Jesus e pelo Espírito Santo, receberam de Cristo autoridade para abrir e fechar o reino dos céus aos homens. Jesus, falando aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, verso 19, usa essa expressão: dar-lhes-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ligar e desligar, abrir e fechar, são as palavras que Jesus fala aos seus discípulos, aos apóstolos. Abrir o reino pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Abrir o reino dos céus aos homens pela pregação da palavra. É isso que os apóstolos receberam de Cristo como instrumento para levar aos homens a salvação. Pregar-lhes o Evangelho da graça de Deus. Pregar a bondade e a misericórdia de Deus, abrindo o reino dos céus aos homens. E, consequentemente, a Bíblia nos ensina que aqueles que atendiam a palavra de Deus eram batizados, e o batismo era a afirmação de que os apóstolos ou a igreja reconheciam aquelas pessoas como filhos de Deus. O batismo é exatamente isso. Quando a igreja, o conselho da igreja, ouve alguém e se convence de que aquela pessoa tem fé verdadeira, fé salvadora, que creu na graça de Deus, aquela pessoa é então recebida na igreja através de uma profissão pública de fé com o sinal de batismo. A igreja com isso declara a todas as pessoas e aquela pessoa de que você de fato é uma pessoa nascida de Deus, um regenerado. Seu é o reino do Senhor, pela sua fé, pela aquilo que você colocou como confiança na obra de Cristo na cruz. Assim se abre o reino dos céus aos homens, pela pregação da palavra seguida do batismo como declaração de reconhecimento da fé genuína de alguém que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas também a Bíblia nos diz que o que eles desligassem na terra seria desligado nos céus. O peso da autoridade ou da responsabilidade dada por Cristo, o cabeça da igreja, aqueles a quem ele instituiu como autoridade, é algo muito impressionante. Porque o texto também nos diz que fechar o reino dos céus aos homens, ou desligar alguém na igreja visível na terra, pressupõe a mesma autoridade da abertura através da pregação do Evangelho e da aceitação da pessoa pelo batismo. O texto nos diz que fechar o reino pela aplicação da disciplina em sua fase extrema, a exclusão, conforme vemos no Evangelho: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É algo tremendo essa responsabilidade, tão pesada, que ao ouvir essas palavras os discípulos tremeram, porque são decisões humanas, de homens que não são perfeitos e que podem errar. Ao abrir, ao declarar, ao receber e ao excluir. É muito pesado. E Jesus disse para eles, dando garantia da sua presença, dizendo que o que 2 ou 3 dentre vós concordarem a respeito disso, eu estarei presente com vocês. Ou seja, eu assinarei embaixo. Se vocês querem servir de fato a Deus, se vocês, pastores, têm zelo pela vida das pessoas e pela igreja de Deus, não tenha medo de errar. Com temor e tremor, façam diante de mim o abrir, o receber, o declarar, como cristãos regenerados, mas também aqueles que insistem em continuar no pecado, que não se submetem à orientação dos pastores, não tenham medo de considerá-los como gentio e publicano. A continuidade do texto vai dizer isso.
eu estarei com vocês nisso. Por mais difícil que pareça ser a tarefa que vocês receberam do Senhor. Por isso, tanto Paulo quanto o escritor de Hebreus diz que essas pessoas, por causa da responsabilidade do trabalho que foi colocado sobre eles por Jesus, eles devem ser tratados pelos crentes com respeito. Sua liderança deve ser acatada pelos demais, pois o Senhor os constituiu para cuidado e pastoreio da sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 12 e no verso 13, o apóstolo Paulo nos diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E a ideia é do trabalho difícil, do trabalho pesado, do trabalho recheado de responsabilidade diante de Deus. E o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, complementando esse raciocínio, diz que obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas a Deus. O peso e a responsabilidade é essa, né? Quando Paulo falou aos presbíteros da igreja de Éfeso, da Ásia, lá em Mileto, ele disse: o Senhor os constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. E é a Deus que vocês vão prestar contas por aquilo que vocês fizeram no abrir e no fechar o reino de Deus aos homens. Esta é a base da autoridade na igreja. Os pastores, presbíteros, são então os pais espirituais da vida dos crentes. Quando nós elegemos essas pessoas, a igreja tem na palavra de Deus todas as características que devem marcar uma pessoa que se mostre habilitada para essa função tão pesada e responsável. Por isso a igreja, com temor e tremor, em oração, precisa buscar de Deus a orientação para eleger e escolher aqueles a quem a própria igreja vai instituir como os seus pais espirituais, como aqueles que responderão a Deus por suas vidas. E com isso, aqueles que têm a responsabilidade de cuidar, de ajudar, de exortar, de admoestar e até mesmo às vezes de disciplinar com mais firmeza. Porque fazem isso como instrumentos de Deus para o bem e não para o mal. O segundo aspecto que eu gostaria de abordar com vocês nessa noite, pensando nesse assunto de autoridade e disciplina, é ver as fases do processo de disciplina na igreja. Como a Bíblia nos orienta. Como a Bíblia orienta a esses ministros, a esses pastores, presbíteros, a lidar, a cuidar, a pastorear como pais espirituais a vida dos crentes. Quando alguém incorre em falta na caminhada cristã, é preciso fazer um acompanhamento mais atento para ajudar a pessoa a vencer o pecado. Olhe, ninguém espera, ou seria tolice nossa, se esperássemos uns dos outros que nós sejamos perfeitos e que nós não vamos incorrer em falta. Nós sabemos que nós somos pessoas caídas, regeneradas pela graça de Deus, salvas pela sua misericórdia e por sua graça, mas continuamos com a natureza caída. É o que nos tenta dizer o texto de Hebreus capítulo 12. A nossa luta contra o pecado é sempre constante e que nós devemos olhar para esse número de testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, a vida desses homens e mulheres que foram homens e mulheres usados por Deus para a glória de Deus, mas eles todos tropeçaram e caíram. Mas eles todos foram tratados e restaurados por Deus.
E todos eles foram novamente usados por Deus. Então, o texto diz: olhe para a vida desses homens, para a imperfeição deles, mas também para o exemplo de fé deles, e desembarace do peso e do pecado que tenazmente lhe assedia, e corra a carreira que lhe está proposta. Então, nessa luta contra o pecado, diz o escritor de Hebreus, não desmais quando pelo Senhor você é reprovado, quando o Espírito Santo lhe acusa de falta, ou quando os seus pais espirituais lhe chamam a atenção com o fim de ajudá-lo a vencer determinado pecado na sua vida. Não desista, não se desespere, não se milindre. Entenda que Deus, como um pai amoroso, lhe trata como filho a quem quer bem. E o argumento do escritor de Hebreus é: que pai há que ao receber um filho não o corrija, não o discipline, não o eduque? E ele raciocina dizendo que se todas as pessoas, todos os outros filhos estão sendo tratados e trabalhados pelo Senhor, e você não, então você não tem sido tratado como filho, e sim como um bastardo, a quem o Senhor não se importa com a sua vida. Mas se o Senhor se importa com você, Ele vai tratar do seu coração, Ele vai lhe ajudar a crescer em santidade. E claro, o escritor de Hebreus diz que toda a disciplina, no momento que ela é exercida ou aplicada, não é motivo de alegria ou de prazer, mas de tristeza. Evidentemente, todos nós fomos filhos, né? Hoje a Gina estava fazendo um mimo para mim lá de tarde, disse: o que é que você quer que eu faça para você? Eu digo: pega aquele abacate, amassa o abacate e bote açúcar e leite, né? E toda vez que eu como um abacate desse jeito, eu me lembro da minha infância, né? É algo gostoso, é algo bondoso que a gente vê o trato de Deus. Mas como criança também, a gente tem lembranças de correção e de disciplina. Minha mãe era boa na lapada, meu pai nem tanto. Mas ela era especial para bater, né? E eu amo a minha mãe de todo o meu coração. É uma pessoa que Deus usou na minha vida para me educar, para me ensinar a ser um homem de respeito e de honra. Assim Deus faz, e assim o autor de Hebreus usa. Nós tínhamos os nossos pais, e eles nos corrigiam, porque eles nos amavam. E eles eram imperfeitos, mas nós os respeitávamos, porque sabíamos que eles queriam o nosso bem. Faziam isso por amor a cada um de nós. Como nós não nos submeteremos a Deus, o Pai espiritual, que não nos disciplina apenas por um conceito que possa ser até equivocado, mas Ele nos disciplina para aproveitamento, para que nós participemos da sua santidade, do seu caráter santo. Então, quando alguém incorre numa falta na caminhada cristã, e isso é comum de acontecer, é preciso, às vezes, quando um crente não consegue lidar com o pecado que tem lhe judiado ou lhe feito emperrar na caminhada, os pastores precisam ter olhos atentos para acompanhar, para ajudar a pessoa a vencer o pecado. Quando o ensino e a instrução bíblica não são suficientes para ajudar o crente a direcionar a sua vida nos princípios da palavra de Deus, se faz necessário alguns passos mais pontuais, mais firmes. E aí é onde entra esse processo mais focado na igreja. Há uma fase onde a repreensão é a primeira fase da disciplina. Há claras instruções na Bíblia de como se deve tratar alguém que incorre na prática de algum pecado. Mas, primeiro de tudo, a Bíblia nos ensina que o tratamento deve ser individual e particular, exercido primeiramente pelos irmãos que convivem uns com os outros, que estão mais próximos. Observe a instrução contida em Mateus capítulo 18, verso 15, quando o Senhor ensina: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o processo de ajuda, de pastoreio mútuo,
começa entre nós. Cada um de nós é responsável pelo outro, pelo bem-estar do outro. Quando a gente perceber algum irmão em alguma falta, a Bíblia diz, Jesus orienta, vai a ti ele só. Arguí-lo, questiona-o, chama a atenção dele com relação àquela prática. Se ele se arrepender, amém. Você ganhou seu irmão, você resolveu o problema. Isso é feito em particular, de forma individual. Paulo exorta-nos sobre a responsabilidade de admoestar aqueles que andam em insubmissão. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, admoestais os insubmissos. Não é? Mas, em segundo lugar, o tratamento deve se tornar público quando a falta é notória. Não é? Quando há alguém em falta notória e pública, a Escritura orienta a tratar o problema publicamente. Vejamos então as razões apresentadas na palavra. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, Paulo ensina a Timóteo a pastorear a igreja nesses termos: quanto aos que vivem no pecado, e aqui a ideia é no pecado notório, no pecado conhecido publicamente, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. E essa é a instrução de Paulo. A razão da exortação pública é porque o pecado é público, e quando o pecado se torna público e não há nenhuma ação, tira o temor do coração dos outros para cometerem os mesmos erros. Você sabe o que é isso? Como filho, como irmão, né? Você já viveu seu irmão fazer uma coisa errada, o mais velho, você tende a segui-lo, a fazer o errado. Mas se o pai e a mãe vêm e disciplina, aí você recua, você teme, e você não vai fazer o mesmo erro porque você não quer receber a correção. Assim também é na igreja. Paulo está usando esse raciocínio, dizendo que quanto aos que vivem no pecado, de conhecimento público, repreende-os publicamente na presença de todos, para que também os demais temam. E a gente vê o apóstolo Paulo colocando isso à risca e vivendo isso na prática, mesmo numa situação constrangedora. É quando ele está publicamente com os irmãos da Galácia, Pedro também com ele, e comendo ali, eram gentios na sua origem. E quando os de Jerusalém chegam, Pedro fica meio constrangido e se afasta dos irmãos da Galácia, gentílicos, e vai se enturmar com os irmãos da Judéia. E Paulo, quando vê Pedro com essa dissimulação, repreende Pedro na presença de todas as pessoas. Não porque ele queria desmoralizar Pedro, não porque ele queria se vangloriar em cima de Pedro, mas por zelo à verdade, por zelo à palavra. Para que os demais não seguissem o comportamento de um dos apóstolos de Cristo Jesus. Mas quando a exortação não é suficiente para ajudar uma pessoa a largar o pecado ou a vencer o pecado, a Bíblia diz que deve ser posta uma sanção mais dura ou mais pesada para ajudar a pessoa a ver o peso da falta que ele está envolvido. Nós chamamos isso de afastamento ou da suspensão da comunhão e dos privilégios da igreja. Isso acontece quando uma pessoa se mostra contumaz e não quer dar ouvidos à admoestação e insiste em continuar na prática pecaminosa. É necessário tomar uma medida mais forte para levá-la ao quebrantamento e ao arrependimento. É assim que o apóstolo instrui, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 6, no verso 14 e 15. Ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo o que de nós recebestes. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, a exortação dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Todavia, não tenha por inimigo, mas adverte-o como irmão. E o apóstolo Paulo dá as razões pelas quais nós deveríamos isolar. Essa é a expressão.
se apartar, não viver em comunhão com aquela pessoa, para que nós não nos tornemos, em primeiro lugar, cúmplice com o seu pecado. E em segundo lugar, a intenção dessa não é excluir a pessoa da nossa convivência, por excluir ou por achar que nós somos melhores ou mais santos do que ele. Não é essa a intenção de Paulo. Ele diz: a intenção de você isolá-lo é para que ele se sinta envergonhado, e para que, envergonhado, ele repense no seu comportamento, e repensando no seu comportamento, que ele se arrependa e volte à prática da vontade de Deus. Essa é a base da Escritura, que nos ensina que nós deveríamos afastar da comunhão dos santos e do privilégio da igreja as pessoas que insistem em viver na prática do pecado e não demonstram arrependimento. É um trato mais duro quando um pai, por amor ao filho, depois de exortá-lo uma segunda vez e ele não prestar atenção, ele começar a privá-lo de coisas que são privilégios para ele. A razão de suspender alguém da mesa da comunhão é para o bem do próprio faltoso. É para que o mesmo não receba de Deus juízo, como adverte o apóstolo. Nós aprendemos isso com a orientação que Paulo dá à igreja em Corinto. Paulo intervém na igreja em Corinto quando escreve a sua primeira carta, e tratando da ceia do Senhor, ele diz: não permita que uma pessoa que vive em contumaz pecado se lance à comunhão dos santos, porque ele receberá sobre si juízo de Deus. Então Paulo não está tentando punir a pessoa ou isolar a pessoa por achar que a pessoa não é digna de conviver com os santos, mas ele está protegendo a pessoa para que ela não receba de Deus juízo sobre a sua vida. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 27 a 29, ele diz que aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso examine-se o homem a si mesmo, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Esse era o cuidado de Paulo, de afastar algumas pessoas do momento da comunhão, para que elas não recebessem sobre si juízos, e pede para que elas examinem-se a si mesmo, para que não receba de Deus o juízo. Quando alguém se mostra incapaz de discernir as próprias faltas, a igreja, através de seus pastores, precisa fazê-lo pelo bem do irmão. É isso que acontece, é esse o trato que se deve dar. Essas fases da disciplina podem ser privadas ou públicas, dependendo se a falta cometida for velada, de não conhecimento público, ou se for pública, isto é, se a falta for de conhecimento geral e tenha notoriedade. O princípio é simples da Bíblia. Se alguém está tendo dificuldades para lidar com determinada área da sua vida e está incorrendo em falta e em pecado, se isso é público, se isso é particular, trate-o particularmente. Não exponha o irmão, porque o fim sempre é o bem dele, o crescimento dele, o aproveitamento dele. Mas se a falta dele tornou-se notória, tornou-se pública, não trate isso veladamente, pois você precisa tratar publicamente para que os demais temam. Esse é o princípio. E a última fase do tratamento disciplinar na igreja talvez seja a fase mais extrema e mais dura, que é a exclusão. A Bíblia trata também sobre isso. Essa é a medida mais extrema de um processo de acompanhamento, de um processo de discipulado disciplinar. Só deve ser aplicada quando o faltoso não busca conserto, nem demonstra arrependimento ou sujeição à autoridade pastoral. Essa difícil decisão tem que ser comunicada à igreja, bem como suas razões. Assim, o Senhor instruiu aos seus apóstolos: se ele não os atender, dize-o à igreja,
E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Mateus capítulo 18, verso 17. E é bom saber que aqui está naquele contexto de abrir e fechar, de ligar e desligar. E ele diz, com essas palavras, se a pessoa, depois de exortada a primeira vez, segunda vez, não mostra sinais de arrependimento, de mudança de vida, de desejo de acertar com Deus, diz-o à igreja, e se ele recusar a ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Ou seja, gentil é uma pessoa que não tem temor de Deus, que não passou pelo processo de regeneração. Um publicano é alguém que também não tem temor de Deus e que vive essa vida. Ou seja, você vai, aí é onde está o desligar, onde está o fechar o reino. Da mesma forma que através do batismo a igreja, através das suas autoridades pastorais, declara que aquela pessoa é um regenerado, é um salvo, é um crente, demonstra frutos disso. Também pela exclusão do rol de membros da igreja, a igreja, através dos seus pastores, declara que aquela pessoa mostra sinais de não regeneração. Porque se mantém contumaz no pecado, não se arrepende da falta e continua em rebelião contra Deus, depois de ser tratada em todos aqueles passos anteriores. Considera-o como gentil e publicano. É muito pesado isso, é muito difícil de ser levado a cabo, mas a Bíblia diz que essa é a responsabilidade que Deus coloca sobre os pastores que ele colocou como pais espirituais na vida da igreja, para o bem do corpo de Cristo, para o bem do crente. Foi baseado nisso, nessas verdades, nesse ensino de Jesus, que Paulo agiu orientado por essa verdade ao intervir na igreja em Corinto e tomar a dura decisão, porque aquela igreja havia deixado a conduta pecaminosa de alguém chegar ao ponto de escândalo público. Paulo, então, ao tomar conhecimento, mesmo ausente em pessoa, mas diz ele presente em espírito, escreveu uma carta ordenando à igreja que retire do meio de vocês quem tamanho traje praticou. Diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 1 ao verso 5, onde ele escreve: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, continua Paulo, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, ainda que ausente, já sentenciei em nome do Senhor Jesus que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás. Não esqueçam, Paulo adverte a igreja, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E veja que decisão dura do apóstolo Paulo, mas necessária e coerente com o ensino de Jesus. E Paulo, mesmo de longe, por carta, ordena à igreja que a igreja deixasse de viver no pecado, fazendo vistas grossas a coisa tão grave que manchava o nome de Cristo e do Evangelho. E Paulo age, e a expressão que ele usa é tão forte, né? Seja entregue a Satanás. O que é isso, não é? Entregar a Satanás. Quando a gente começa a entender ou procurar compreender essa expressão, ela aponta para o fato de que uma pessoa que é tirada do convívio da igreja, porque no convívio da igreja, o escritor de Hebreus vai tratar disso, ali naquele ambiente há uma ação do Espírito de Deus. Ali naquele ambiente há proteção, porque somos uma família, nós nos amamos, nós nos unimos para poder juntos caminhar com Deus. Nós compartilhamos as mesmas lutas, as mesmas fraquezas, os mesmos objetivos na vida. E uma pessoa entregue a si mesmo, longe da comunhão dos santos, está nas mãos do diabo, entregue a Satanás. Essa é a ideia que Paulo passa aqui. E é interessante
que as razões, em terceiro lugar eu queria falar sobre isso, que as razões porque a aplicação da disciplina é necessária à igreja. Às vezes as pessoas, principalmente no mundo moderno, no mundo onde a psicologia tem batido tanto contra qualquer ação disciplinar dos pais, imagine a igreja, né? Isso seria um absurdo, seria expor pessoas a constrangimento público e etc. Esse é o argumento que se tem usado para às vezes a gente ficar em letargia e não agir contra o pecado, e o pecado vem e estraga e arrebenta a vida dos crentes, arrebenta a vida das famílias, arrebenta a vida de uma igreja. A gente fica desmoralizado, sem testemunho de vida, e o evangelho é manchado, e aí então passa a compreendermos as razões que a Bíblia nos ensina, pelo qual a disciplina deve ser aplicada. É necessário, isso não é algo negociável. Primeiro, porque a Bíblia nos ensina que a disciplina, uma vez aplicada de forma correta e bíblica, ela ganha para Cristo o irmão faltoso. A dura sentença aplicada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios produziu o fruto esperado. Toda disciplina aplicada tem por único objetivo chamar de volta ao faltoso, conduzi-lo a arrependimento. E por mais dura que pareça ser a carta de Paulo e a decisão que ele tomou e a determinação que ele toma e ordena à igreja, faz com que aquele irmão que cometeu tal falta, arrependido, uma vez longe da comunhão dos santos, entregue a si mesmo e a Satanás, arrependeu-se, quebrantou-se e buscou a igreja de novo. E a igreja estava com dificuldades de recebê-lo de volta. E Paulo escreve a sua segunda carta. E no capítulo 2, no verso 6 ao verso 8, ele diz: irmãos, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas a todos nós. Bastou-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis agora perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos as intenções. Veja que coisa interessante. Por mais dura que pareça ser a decisão tomada por Paulo, a decisão surtiu o efeito esperado. E aquela pessoa arrependeu-se, buscou a comunhão da igreja. E Paulo diz agora: vocês recebam, perdoe-lhes, acolha, porque o objetivo foi alcançado, ele foi ganho. E Satanás não alcançou vantagem alguma. Mas se vocês não acatar e não perdoar e não receber essa pessoa, Satanás vai destruí-la. E não é essa a nossa intenção. Por mais dura que pareça ser a disciplina que Paulo havia sentenciado e aplicado, a intenção era resgatar o faltoso. E essa é a primeira razão porque a disciplina bem aplicada biblicamente é necessária na vida da igreja, porque ela ganha de fato e verdade o irmão faltoso. Também porque ela cria temor nos demais. O apóstolo Paulo deixa clara essa razão na instrução dada a Timóteo. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, texto que nós já citamos aqui, ele diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. Lá no livro de Atos, quando Deus impõe uma pesada disciplina sobre Ananias e Safira, aquele casal que queria enganar a Deus, não somente a igreja, mas acusado por Pedro de tentarem ludibriar o próprio Espírito Santo de Deus, ao mentir, ao querer se passar por uma piedade que eles não tinham. O texto diz que depois que aquela disciplina dura foi aplicada e eles morreram, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Por que a disciplina deve ser aplicada? Porque ela cria temor no coração dos demais crentes. Porque se ela não for aplicada, o pecado faz com que a gente dê uma relaxada. Ah, fulano está fazendo isso ou vivendo dessa forma e nada acontece com ele, então eu também posso. Essa é o que diz a nossa natureza caída e pecaminosa. É isso que nós aprendemos desde criança com os nossos irmãos. Ah, se meu irmão está fazendo errado e meu pai não disciplina, então eu posso fazer também.
né? Na igreja é assim que a natureza caída em nós age. Se alguém está fazendo um mal feito, cometendo um erro, andando em desordem na sua vida cristã, estimula os demais a fazerem o mesmo. E por isso é preciso aplicar a disciplina biblicamente, para colocar temor no coração dos crentes. Também porque, em terceiro lugar, a disciplina bem aplicada, ela livra a igreja da prática pecaminosa, que se não for tratada ou tirada, alastra-se. O apóstolo Paulo reprova a negligência da igreja em Corinto por fazer vistas grossas ao pecado e ao mau testemunho em seu meio. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 2, versos 6 e 7: não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Essa é a repreensão de Paulo. E em quarto e último lugar, a razão pela qual a disciplina precisa ser aplicada biblicamente é que defende a honra de Cristo e do Evangelho, que é manchada pelo pecado. Não é assim que acontece quando acontece um pecado, um escândalo público notório no meio da igreja? Nos noticiários, o pessoal bota logo em primeira capa, né? Para tentar manchar o bom nome do Evangelho de Cristo Jesus. Não é assim que o diabo faz? O diabo coloca armas ciladas e faz com que a gente incorra em pecado para que o nome do Evangelho venha a ser blasfemado. É isso que acontece. E a disciplina, ela limpa, ela corrige essa falta contra o nome de Cristo e a honra de Cristo do Evangelho. A Bíblia nos ensina assim. Romanos capítulo 2, verso 24. Como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando vivemos no pecado. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20, o mesmo apóstolo Paulo diz: porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem o nome de Cristo. Então, o pecado, quando não tratado, traz vergonha ao Evangelho, mancha o nome de Cristo Jesus, desonra o nome do nosso amado Redentor. É por isso que o Senhor instituiu pastores com autoridade sobre a igreja, a fim de cuidar da vida e da saúde do corpo de Cristo. Quando há necessidade de aplicar disciplina, eles os fazem em temor e tremor, com o propósito único de levar o faltoso a arrependimento, conforme o claro ensino bíblico. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 24 a 26, é assim que Paulo se dirige aos pastores, dizendo que o servo do Senhor deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, é essa a compreensão bíblica. O diabo arma os seus laços para nos fazer cair nele e nos aprisionar, nos escravizar no pecado. Nós temos uma natureza caída, atraída por essas ciladas do diabo. E então entra a ação dos pastores, que devem ser brando para com todos, devem instruir, devem ser pacientes, devem disciplinar com mansidão os que se opõem à verdade, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. É assim que o Senhor nos orienta. A aplicação da disciplina, meus irmãos, em qualquer de suas fases, não é sinônimo nunca de punição e de castigo, mas de correção firme, de correção amorosa, aplicada quando
necessário. Diante dessas verdades, é necessário relembrar que toda pessoa, quando foi recebida como membro de uma igreja, prometeu solenemente, no ato de seu recebimento, submeter-se às autoridades constituídas na igreja para o seu ensino e exortação. E essas autoridades foram por Deus constituídas para o bem da igreja. Elas não são perfeitas, é verdade. Elas podem até errar, é verdade. Há esse risco. Elas podem falhar. Mas apesar disso, as Escrituras exigem uma atitude de confiança, de dependência e submissão para com elas. A não ser, claro, se elas exigirem algo pecaminoso e contrário ao ensino da Escritura. Mas se não, foram os homens que Deus colocou para o bem do corpo de Cristo, da sua noiva, a igreja. São os pais espirituais. E a igreja deve depositar neles confiança, porque foram homens escolhidos pela igreja para, com sabedoria, com mansidão, com firmeza, conduzirem a igreja na luta contra o pecado. Orem pelos seus pastores, pelas autoridades que Deus instituiu sobre a vida de vocês, para que esses homens permaneçam fiéis a Deus, zelosos para com a palavra do Senhor, para que a igreja goze de saúde espiritual, para que ela possa ser igreja vitoriosa nesses dias tão difíceis. Eu gostaria de convidar você a, nesse momento, buscar o Senhor em oração. Primeiro, olhando sobre sua própria vida. Tem você andado em santidade de vida, procurado fazer a vontade de Deus de acordo com a sua palavra? Ou a sua natureza caída e pecaminosa tem ditado a sua conduta e o seu comportamento? É a primeira reflexão que eu queria trazer para você nessa noite. Segunda, saiba de uma coisa: aquele que pensa está em pé. Tome cuidado para que não caia, porque todos nós carregamos uma natureza caída e pecaminosa. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos corpo, somos irmãos, somos igreja. Somos assim. E assim é que o Senhor quer que nós nos ajudemos uns aos outros, nos pastoreemos mutuamente uns aos outros, cuidemos e tenhamos zelo pela vida uns dos outros, para que o diabo não alcance vantagem sobre nenhum de nós. Porque nós não lhe ignoramos as intenções de prejudicar, de fazer cair, de destruir a vida uns dos outros. Só há uma coisa que pode destruir a vida de uma pessoa cristã: o pecado. Pode levá-la ao desastre, à humilhação. E pior, pode levá-la à condenação, visto se ela não conserta a sua vida e vive permanentemente no pecado. Que Deus tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas. Que você possa orar pelos seus irmãos. Que a gente possa ajudar uns aos outros nessa caminhada. Que a gente possa nos proteger um ao outro dos ataques do inimigo contra a nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Vamos baixar nossa cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor e misericórdia, Pai bendito, paciente e longânimo, nós queremos te agradecer, Senhor, porque somos todos nós tão distantes de sermos filhos que tragam prazer aos olhos do Senhor, porque habita em nós uma natureza caída que muitas vezes expulsa e nos conduz a fazer e a pensar e a dizer coisas que desagradam ao Senhor e ao teu Espírito. Perdoa-nos por isso, Senhor. Ajuda-nos a olhar para aqueles homens que o Senhor colocou sobre nossas vidas como pais espirituais, para cuidar das nossas vidas. Faz com que, quando nos encontrarmos em situação de risco, delicada, onde nós não estamos conseguindo vencer determinado tipo de pecado na nossa vida, que a gente possa buscar desses homens a instrução, o conselho, a exortação, o cuidado na nossa vida, para que o diabo não nos destrua, Senhor, para que o pecado não coloque vexame e vergonha sobre nossa vida. Livra-nos, ó Senhor Deus, da queda, livra-nos, ó Senhor Deus, do mal, cerca-nos com teu amor,
porque o Senhor corrige a todo aquele que recebe por filho. Corrige a nossa vida, faz com que possamos, como o salmista Davi, no Salmo 23, dizer: Senhor, a tua vara, o teu cajado são um consolo para a minha vida. Que seja assim, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa vida, na nossa atitude. É o que nós te pedimos em oração, no nome e por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos entoar esse